Bom dia, meus amados, a paz do Senhor. Pastor Marcondes Pereira passando aqui mais uma vez para deixar mais um vídeo aí muito importante aí no nosso canal. Você já vai aproveitando aí, dando seu joinha aí, fazendo seu compartilhamento, se inscrevendo no canal, aí no linkzinho embaixo aí aparece onde você se inscreve, onde você compartilha, porque o nosso objetivo é exatamente passar para vocês o Evangelho do Senhor Jesus e tirar dúvidas que você possa ter em sua cabeça. Mas nessa manhã eu quero fazer um vídeo que tem como um tema particular aqui do pastor Francisco Marcondes. Esse tema não foi perguntas de nenhum dos nossos espectadores, mas sim algo que eu quero ensinar, que eu quero compartilhar com vocês. Quero falar sobre qual evangelho você vive hoje. O evangelho de Cristo Jesus, o evangelho dos apóstolos ou o evangelho de Anania e Safira, o evangelho de Judas Iscariotes. Porque nós estamos vivendo nesses dias e o evangelho ele tem sido banalizado e as reformas feitas no evangelho na atualidade têm trazido um evangelho que não é o evangelho que Cristo Jesus pregou, que Cristo Jesus ensinou, que os apóstolos pregaram, que os apóstolos ensinaram. O evangelho que nós estamos vivendo hoje, meus amados irmãos, não é aquele evangelho genuíno que Jesus e os apóstolos tinham. Qual é o evangelho genuíno de Jesus? É o evangelho da verdade, da bondade, do amor. É o evangelho do proceder com cuidado, preocupação e proteção ao seu próximo. Então, quando nós paramos para comparar o evangelho de Cristo Jesus com o evangelho que nós estamos vivendo hoje, nós percebemos uma falha muito grande na sua explanação e na sua vivência espiritual, na maneira de que os evangélicos estão levando o nome do Senhor Jesus na atualidade. A prova disso é tão grande que você vai aí meditar no livro de Atos, que conta a história e os atos da igreja, dos apóstolos de Cristo Jesus. Você vai encontrar em vários capítulos o cuidado deles uns com os outros. E nós vemos aqui que era tão de uma forma maravilhosa que eles, tudo que eles tinham, eles não falavam é meu. Nenhum deles chegava e dizia eu tenho uma propriedade, essa propriedade é minha. O que eles tinham, eles dividiam uns com os outros. E você vai ver um desses exemplos bem claro aí, quando você vê a atitude de Barnabé, que ao ver os discípulos, ao ver os irmãos passando necessidade, ele vendeu uma propriedade que tinha, colocou sobre os pés dos apóstolos, entregou a Pedro, para que Pedro dividisse para alimentar os irmãos que estavam passando por necessidade. Então nós vemos aí que tudo que eles tinham, nada eles tinham como seu próprio, tudo era dividido, tudo era em comum. Essa atitude de Barnabé chamou tanta atenção, foi um ato tão bonito, tão glorioso, que despertou exatamente, meus queridos irmãos, a visão interesseira de Anania e Safira, que viram ele fazer aquela atitude e acharam que poderia agir no evangelho desta mesma maneira, fazendo com que trouxesse o engano para os apóstolos, e aí eles pagaram um preço terrível, que foi o preço da sua própria vida, por brincar, não com o homem, mas com o Espírito Santo de Deus. Você que brinca com o evangelho, por tudo que é sagrado, tome cuidado com sua vida, porque o evangelho é as boas novas de salvação de Cristo Jesus. E o apóstolo São Paulo, ele escreve: eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é poder e salvação para todos aqueles que neles crê, para todos aqueles que aceitam. Então não brinca com o evangelho, porque senão você vai pagar um preço terrível
por desfazer do Evangelho de Cristo Jesus. Vamos lá. O Evangelho, meus queridos irmãos, de Ananias e Safira, é um evangelho de interesse próprio, de vanglória para si mesmo. Eles procuraram vender sua propriedade, trazer aos pés do apóstolo, depositar a metade para ser visto, para ser honrado. E o evangelho de Cristo Jesus, meus queridos irmãos, só quem pode ser visto, só quem pode ser honrado é o Rei dos Reis e Senhor do Senhor. É o próprio Jesus de Nazaré. É ele que é o digno de honra, glória, louvor e adoração. Vamos lá. O evangelho de Judas Iscariotes. O evangelho de Judas Iscariotes é o evangelho das riquezas. É o evangelho da traição. Judas Iscariotes seguia Jesus como tesoureiro do grupo, com interesse nas moedas, no recurso que eles adquiriam. Era tanto que quando aquela mulher pecadora entrou na casa de Jairo e ungiu Jesus com aquele óleo, ele disse: por que ela colocou esse óleo em cima do Senhor? Esse óleo poderia ser vendido e alimentar a fome de muitas pessoas. Ele não entendia os mistérios de Deus no mundo espiritual. A única coisa que Judas via era o seu benefício financeiro. E quantos estão vivendo em cima da mesma visão de Judas Iscariote? São interesseiros financeiramente e são traidores do Senhor Jesus. Deram as costas para o verdadeiro evangelho e se distanciaram daquele que o Senhor pregou na cruz, que foi exatamente um evangelho voltado para um evangelho de amor, de cuidados com o próximo, de atenção ao próximo. Mas nós vemos na atualidade que as coisas não têm mudado. Por que não tem mudado? Porque no período do século XXI, em que o evangelho tem passado por muitas reformas, nós identificamos aqui coisas terríveis até de se falar sobre o evangelho. Por quê? Porque Martim Lutero, ele lutou tanto para que tirassem do meio do evangelho de Cristo Jesus, na sua reforma, as indulgências, os veículos de comercialização do evangelho. Aí quando nós vamos olhar o evangelho da atualidade, nós encontramos pastores e líderes de igrejas grandes no Brasil e no mundo que estão fazendo campanha vendendo chaves, vendendo lenços, vendendo flores, fazendo fogueira santa. E se eu fosse citar aqui, nós teríamos que gravar 200 vídeos. Então vou parar pela aqui. Então hoje são apresentados por esses homens indulgências vendidas no nome de Cristo Jesus. Qual é o interesse disso? Esses infelizes desviados do evangelho, eles estão contaminando o evangelho do Senhor Jesus e trazendo o evangelho de corrupção, de interesse financeiro. É o evangelho de Ananias e Safira que busca vanglória para si, e o evangelho de Judas Iscariotes, que é o evangelho da traição, o evangelho do interesse próprio. Isso é doloroso eu passar para vocês, porque sou um pastor e isso dói, mas eu estou aproveitando esta oportunidade para fazer esse vídeo e enviar para vocês. O que é que está acontecendo no evangelho das indulgências, no evangelho das vendas de lenço de chaves? As almas estão deixando de ser salvas. Por quê, pastor? Porque as igrejas viraram mera associação. Os crentes vão para a igreja do jeito que querem, não tem mais temor ao Senhor. Um culto de 2 horas não se ora 2 minutos. A preocupação é assim: hoje é domingo, eu vou para a igreja. É uma associação, chega no banco da igreja, senta-se, encontra um pastor ministrando uma palavra desgraçada, desviada do evangelho, e ele sai de lá pior do que entrou no culto. Então que nós que somos pastores, vocês que estão me ouvindo, irmãos que estão me ouvindo, abra os seus olhos espirituais. Não permitas que isso aconteça na sua vida. Procure apresentar-se diante de Deus com o seu coração voltado para exaltar o seu nome, para que Ele possa te abençoar. Que Deus abençoe, que você tenha um bom domingo, que seja cheio de alegria e que essa palavra venha fazer diferença em sua vida. Fica aí o meu abraço, vai no canal, faz uma curtição, compartilhamento, se inscreve e Deus vai nos abençoar. Bom dia para todos.